Bem-vindos. Hoje temos aqui um tema que nos leva a uma ideia, bem, no mínimo intrigante. Vamos investigar uma hipótese que vem da teologia de impacto sobre Jerusalém e a Torre de Babel. A ideia é que elas podem partilhar o mesmo eixo geográfico e espiritual. Não apenas simbolicamente, mas fisicamente. Exato. É uma proposta que, nos obriga a olhar para textos que conhecemos bem, mas de outra forma. E a chave parece ser um termo hebraico, o Tabur Haaretz, o umbigo da terra. Precisamente. E para isso vamos usar fontes como, claro, a Bíblia, Gênesis 11, Ezequiel, Mateus 3, Apocalipse. Certo. E vamos cruzar com essa perspectiva da teologia de impacto que nos chegou via Phil de Princeton e que é conhecida por uma leitura muito literal. Muito concreta, sim. E também temos o Oxford Bible Atlas para dar contexto sobre essa centralidade. Exatamente. Portanto, a nossa missão, digamos assim, é tentar perceber como é que estas fontes se juntam para sugerir este eixo contínuo. Babel, Jerusalém. Faz sentido. É um desafio interessante e acho importante logo de início frisar essa abordagem da teologia de impacto. Sim. Eles tendem a fugir de interpretações só simbólicas. Quando leem fogo, ou guerra, ou as visões do Apocalipse, a tendência é procurar, eventos ou entidades físicas reais. Ok, percebo. Isso é fundamental para entender a ligação que propõe entre Babel e Jerusalém. Não é metáfora para eles. Não. É mesmo uma ligação física. Certo. Então, vamos começar por aí, pelo conceito do umbigo da terra. O Tabur Haaretz. Aparece em Ezequiel 38, 12. Traduzido como centro da terra. Mas algumas notas, como na NRSV, dizem umbigo. Qual é a diferença, afinal? Pois, a diferença é subtil, mas importante. Umbigo, Tabur, em hebraico, sugere mais do que um ponto central no mapa. A Septuaginta, aquela tradução grega antiga, usou a palavra onfalos, que é literalmente umbigo em grego. Certo. O Onfalos de Delfos, por exemplo. Exatamente. Remete por um ponto de origem, um centro vital, axial, de onde tudo irradia, como um umbigo no corpo. Percebo. E, curiosamente, Tabur também surge em Juízos 9:37, talvez no nome Tabur Haares. Poderia ser umbigo da terra, o que sugere que a ideia de um local geográfico com esse nome já existia. E o próprio Ezequiel, noutro sítio, capítulo 5, versículo 5, parece reforçar isto para Jerusalém, não é? Sim, de forma muito clara. Diz que Deus pôs Jerusalém no centro das nações, rodeada por outras terras. Portanto, a ideia de Jerusalém como centro não é exclusiva desta teologia de impacto. De todo. O Adrian Curtis, no Oxford Bible Atlas, explica bem isso. É uma ideia com raízes antigas e que durou séculos. Encontramos-la em textos judaicos posteriores, como o livro dos Jubileus, do século II a.C. Já referia Sião como o umbigo da terra. Exato. E influenciou a cartografia medieval, aqueles mapas TO com Jerusalém ali mesmo no centro do mundo conhecido. Certo. E até o historiador Flávio Josefo. Também chamou a Jerusalém o umbigo do país. Portanto, há uma tradição forte, antiga, que vê Jerusalém como um ponto focal, geográfico e espiritual. Ok, essa base está assente. Jerusalém como Tabur Haaretz, o centro, mas agora vem a parte, digamos, mais radical da teologia de impacto. A fonte que vimos, Jerusalém e a Torre, afirma que a Jerusalém terrestre é a Torre de Babel. É isso. Não como símbolo, mas numa continuidade real, física e espiritual. Quer dizer, construída no mesmo sítio. Com os mesmos materiais. É essa a argumentação deles, sim. Sobre as mesmas fundações, usando materiais semelhantes, tijolos, betume, o calcário da região. Mas Babel não costuma ser localizada no Iraque, a Babilónia histórica? Pois, essa é a visão tradicional e arqueológica. Mas a teologia de impacto aqui diverge. E onde a situam eles? Naquilo que descrevem como Mesopotâmia Ocidental, que na prática corresponde a Canaã, à terra de Israel, não o Iraque moderno. Isso é uma mudança geográfica enorme. É, e argumentam que o propósito original também era o mesmo de Jerusalém, no sentido de ser um eixo para ligar céu e terra. Mas a narrativa de Gênesis 11 fala da confusão das línguas, da dispersão. Parece que o projeto acabou ali. Como é que eles contornam isso?
A leitura deles é que Gênesis 11 não fala numa destruição total da estrutura física. Ah, ok. A dispersão foi das pessoas, o projeto foi interrompido, mas o local, as fundações, talvez até materiais, permaneceram. E esse local, esse eixo, foi depois reocupado e Jerusalém cresceu ali. Mantendo essa vocação original do local, por assim dizer. Exato. A santidade, ou, neste caso, a carga espiritual do local persistiu e foi reocupada. E esta identificação literal, Babel igual a Jerusalém, tem implicações noutras passagens? Mencionaram o Apocalipse? Sim, e muitas. Por exemplo, a visão de João em Apocalipse 17 a 19, da queda da Grande Babilónia. A tal que está sentada sobre 7 montes. Essa mesma. Na perspectiva da teologia de impacto, João estaria a ter uma revelação sobre a identidade real de Jerusalém do seu tempo. Ele estaria a reconhecê-la como... Como a Babel reconstruída, corrompida, aliada a Roma talvez, mas a identidade de raiz era Babel-Jerusalém. Portanto, a queda da grande cidade seria a queda literal desta entidade dupla. Exatamente. A queda da Babel-Jerusalém profana que ocupava o eixo sagrado de forma ilegítima. Uma queda física, não só simbólica. Ok. Temos a centralidade de Jerusalém, via Ezequiel e a tradição. Temos esta identificação radical com Babel no Apocalipse, segundo esta teologia. Mas como é que Ezequiel, que está ali no meio, séculos depois de Gênesis e antes de Apocalipse, serve de prova desta ligação física contínua? Parece um salto. Bem, para eles, Ezequiel é precisamente a ponte. Aqueles versículos que já falámos. 5.5 e 38.12. Sim, não são vistos apenas como teologia. São lidos como reafirmações da condição geográfica e espiritual única daquele sítio. Mesmo depois do exílio na Babilónia histórica, no Iraque. Exato. Ao dizer que Jerusalém é o centro depois do exílio, Ezequiel estaria a confirmar, nesta leitura, que o eixo original, o de Babel, que eles põem em Canaã, continuava a ser o ponto focal. Mesmo com a cidade em ruínas, a centralidade do lugar não se perdeu. É uma forma interessante de usar Ezequiel para fixar a localização de facto. E João Batista. O batismo foi no Jordão, perto, mas não em Jerusalém. Como é que ele entra neste eixo Babel-Jerusalém? Aqui a chave é a dinâmica do eixo. O batismo de João, e principalmente o de Jesus no Jordão, é visto como um evento que acontece neste eixo geoespiritual. Mas como? Consideram-no a primeira descida real importante nesse eixo. O texto diz que os céus se abriram, o Espírito desceu. Mateus 3,16. Sim. Para a teologia de impacto, isto reativa o eixo, mas inverte a direção. Inverte a direção. Em vez da tentativa humana de subir a partir de Batel, Jerusalém, temos Deus a descer, a iniciativa divina. Percebo. A torre queria subir, agora algo desce. Exato. E o local do batismo, ali no Jordão, perto do centro, torna-se como que a nova base deste eixo, mas agora um portal para a descida divina, não para a subida humana arrogante. Uma inversão que nos leva diretos ao Apocalipse 21, imagino. À Nova Jerusalém. Sem dúvida, a história culmina aí. A Nova Jerusalém a descer do céu, catabem nousa é que tu ora não. Descendo. Para onde? Para eles, desce literalmente sobre o mesmo local purificado onde antes estava a Babel Jerusalém profana. É o fim da inversão começada no batismo. A própria cidade celestial desce. Um batismo da terra, como referiram. Sim, e as dimensões. 12.000 estádios de lado e altura, são uns 2.200 quilómetros. Gigantesca. E eles não veem isto como só simbólico. Interpretam como uma contratorre, o zigurate de Deus, perfeito, que desce, em oposição total ao zigurato humano que tentou subir. A descida divina, completa e substitui a ascensão falhada. Exatamente. E talvez possamos encaixar aqui, rapidamente, o Pentecostes, em Atos 2. Ocorre em Jerusalém, o Espírito desce, e estão lá judeus de todas as nações, incluindo da Mesopotália. Parece reforçar essa centralidade e ligação à área de Babel, não? Sem dúvida. Esse evento em Jerusalém, a atrair gente de todo o lado, incluindo da região de Babel, pode ser lido como mais um sinal de Jerusalém como o Tabur Haaretz, o ponto onde a ação divina se concentra e se espalha. É importante voltar a frisar. Esta cadeia toda, Babel física, em Jerusalém, Ezequiel como ponte,
batismo e Nova Jerusalém, como inversões no eixo, é uma construção muito específica da teologia de impacto. Claramente. O que mais define esta forma de ler a Bíblia, para além disto? Como dissemos no início, é essa insistência numa leitura literal, concreta, quase fenomenológica, onde muitos veem metáfora ou símbolo. Eles procuram o evento físico. Procuram o evento físico, a localização exata, até a identidade de entidades por trás de palavras como fogo, que por vezes interpretam como seres angélicos, ou as serpentes ígneas. Certo. E noutras fontes deles, as guerras de Mateus 24 são vistas como conflitos locais da época. Exatamente. É essa mesma forma de pensar que os leva a rejeitar que Babilónia e Jerusalém seja só símbolo e a defender uma continuidade física real no eixo Babel-Jerusalém. O que, como já dissemos, choca de frente com a arqueologia dominante que põe em Babel. No Iraque, sim. O Zigurat até Mananque, na Babilónia histórica, a centenas de quilómetros de Jerusalém. Como conciliam isso? Ou não conciliam? Bem, eles fazem uma escolha metodológica. Dão mais peso ao que consideram ser a revelação direta a João no Apocalipse. Quer dizer, a visão de João sobre a Grande Babilónia é vista como historicamente mais precisa que a arqueologia. Na perspectiva deles, sim. Não é uma alegoria de Roma, é uma revelação histórica concreta sobre a identidade e localização da Babel original. Essa revelação divina a João teria primazia sobre outras tradições ou achados arqueológicos posteriores. Ok. É uma posição ousada. Vamos recapitular os pontos-chave disto tudo. Vamos a isso? Começamos com o Tabur Haaretz, o umbigo da terra. Um conceito bíblico que a tradição, Ezequiel e até fontes como o Oxford Bible Atlas associam a Jerusalém, um eixo geoespiritual central. Correto. Essa é a base. Depois vem a hipótese mais disruptiva da teologia de impacto. Que este eixo é o mesmo eixo físico da Torre de Babel original, que eles situam em Canaã, Israel. Exato. E que Jerusalém é literalmente a Babel reconstruída nesse mesmo local. Vimos como Ezequiel, na leitura deles, funciona como a ligação. Preserva a ideia de centro, Tabur Haaretz, e implicitamente a localização do eixo original do Babel. E depois, o batismo de João e a descida da Nova Jerusalém no Apocalipse são vistos como eventos nesse mesmo eixo, mas que invertem a direção. A descida divina substitui a tentativa de subida humana. E tudo isto, claro, assente-me a leitura muito literal e concreta dos textos típica desta teologia de impacto, mesmo que vá contra outras interpretações ou a arqueologia. Exato. É preciso dizer que dentro da sua lógica interna a hipótese tem coerência. Consegue ligar Gênesis, Ezequiel, Evangelhos e Apocalipse através deste fio condutor do eixo físico-espiritual. Fica então, para quem nos ouve, uma reflexão final. Se levarmos a sério, nem que seja só para pensar, esta ligação literal entre Babel e Jerusalém no mesmo eixo físico, o que é que isso muda? Que novas perspectivas abre sobre lugares sagrados? Sobre a própria história bíblica e sobre a relação entre o divino e o humano, desde essa torre que queria subir até a cidade que desce. Tudo ligado ao mesmo ponto na Terra. Pois, é sem dúvida uma perspectiva que desafia e que nos faz pensar sobre o papel do espaço, da geografia na própria teologia. Concorde-se ou não? Fica a questão no ar. Agradecemos a atenção nesta análise profunda.